Olá, eu sou Alex Oliveira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre design, tá? Vamos falar de 4 princípios que vai ser muito interessante para você utilizar em qualquer peça publicitária, seja ela impressa, digital, em vídeo. Então vamos lá ver como funciona? Mas antes da gente se aprofundar nesses princípios de design em si, nós temos que entender o que é o design. Qual a diferença entre design e uma obra de arte? A diferença é que o design diz respeito à programação visual, onde todos os elementos são compostos e são criados com a função de ter um aspecto de beleza, um aspecto agradável aos seus clientes, tá? Então, o design ele tem o objetivo de venda, onde você tem que adequar as formas, o visual a consumidores. Vamos dar um exemplo, design de carros, por exemplo. Você tem que aliar o conforto à beleza. Então, um carro ele é criado com uma certa aerodinâmica, seguindo princípios aí de ergonomia, né? Uma peça publicitária também, um cartão de visita é feito com o mesmo objetivo. Já a obra de arte não tem esse objetivo de ser nem bela. Uma obra de arte ela pode causar horror, ela pode causar repulsa, ela pode causar qualquer tipo de sentimento na pessoa que está ali, na verdade, observando aquela obra. Isso pode acontecer até mesmo na música, até mesmo numa pintura a óleo, por exemplo, propriamente dita. Ela não tem um objetivo de agradar a princípio, mas ela é simplesmente a pura expressão do autor que a faz. Uma obra de arte não tem um objetivo, a princípio, de vender. Entendeu? Então vamos lá para o próximo passo e vamos mostrar em si quais são os 4 princípios de design. Aquilo que você deve, na realidade, estar seguindo esses conceitos para você atingir o seu objetivo, que é, na verdade, informar com qualidade e alcançar o objetivo de venda que você precisa. Tá ok? Então, pessoal, alinhado com aquela última aula que nós tivemos, né, com a aula número 1, onde a gente fala de que quais são os 4 itens para você divulgar um produto ou um serviço, estão, né, aquelas perguntas que você tem que fazer para o seu negócio, que é o que é o negócio, o que faz, o que você realiza no seu negócio, são os seus produtos, quais são os seus produtos ou serviços, né? Qual é o seu produto ou serviço, onde você encontra esse produto ou serviço, o seu endereço, se é físico ou se ele é online, se é na internet, e como entro em contato, como as pessoas consegue contactar o seu serviço, ou seja, o seu telefone, o seu WhatsApp ou as redes sociais onde o seu produto está lá disponível, tá? Então, dentro desses 4 itens que é indispensável para o seu cartão de visita ou para qualquer tipo de meio de divulgação, nós vamos então começar a ver os 4 princípios de design. Então, uma vez definido isso, nós vamos para os 4 princípios de design, que são proximidade, alinhamento, repetição e contraste. Esses são os 4 princípios básicos do design para você trabalhar aí, de maneira básica, né, lógico, as suas peças publicitárias e a sua divulgação. Você que é empreendedor ou você que é um designer que está querendo fornecer esse tipo de trabalho. Tá? Então, proximidade, alinhamento, repetição e contraste. Aqui eu fiz um exemplo de um cartão de visita de um advogado, onde você vê as informações aqui, né? Então, o que é advogado, né? O que é, na verdade, é o João Rossi Meneghel, né? O que ele faz? Ele é advogado, né? Como eu entro em contato com ele, que é essa informação, e aonde eu encontro o produto que está aqui embaixo. Veja bem, essas perguntas, proximidade, aliás, essas perguntas de o que é
o que faz, onde encontro e como entro em contato devem estar nessa devida sequência. Então vejam que neste exemplo, esse cartão de visita já se encontra com os elementos todos jogados ali. Estão, na verdade, numa ordem errada. Se nós pegarmos o nosso sentido de leitura, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo, a gente vai ver que, na verdade, o que é, ou quem é, está aqui na terceira opção. Então, seus olhos ficam ali procurando, na verdade, a informação e as informações estão jogadas, tá? É lógico que é só um modelo simples de cartão, sem nenhum design específico, nem cores, mas para vocês entenderem a ideia do princípio em si. Então, como que a gente teria que organizar essas informações para que isso tivesse coerente com estas perguntas, tá? Então vamos copiar essa pergunta aqui, ó. Ctrl C e Ctrl V para nós lembrarmos dessas questões, vamos deixar elas aqui em vermelho. Então, o que é, quem é, né? Então, o que é ou quem é? No caso, é o João Rossi, seria a primeira informação. Então, o que ele faz? Ele é advogado. Onde eu encontro o João Rossi? Eu encontro ele na Rua da Penitência, em São Paulo. Então, essa informação eu vou alinhar, vou dar um Shift e vou dar um Ctrl L e vou juntar essas informações aqui. Tá? E onde eu entro em contato com ele? Como eu entro em contato com ele? É através desse telefone. Então, eu juntando essa informação com esta informação, e vou juntar esta informação, aperto o Shift, Ctrl L, juntei isso aqui, vou colocar na linha de baixo. Então, vamos juntar isso daqui também, não tem problema. Então, estas informações aqui, vamos dar um zoom. Estas informações estão agora na sequência correta de leitura, tá? Para que você possa criar um design que as pessoas entendam, né? Então, o João Meneghel, ele é advogado. Eu encontro o seu escritório na Rua da Penitência 171, advogado 171, e em São Paulo, cidade de São Paulo, e esse telefone de contato, tá? Vejam bem, então, eu vou aumentar aqui um pouquinho, sempre obedecendo ali a área de impressão, vamos respeitar isso um pouco, mas essas são as informações. E aí, no primeiro princípio de design, nós estamos falando de proximidade, alinhamento, repetição e contrastes. Então, o alinhamento, vamos falar do alinhamento. Aqui a gente não tem necessidade, então, de ordem, de princípios, mas o primeiro vamos pensar no alinhamento, tá? O primeiro princípio que você deve pensar em trabalhar seria o alinhamento. Então, colocar nessa ordem que o alinhamento, vamos trabalhar o alinhamento para alcançar design. Então, como que eu alinharia esses objetos? Eu tenho opções de 3 alinhamentos possíveis, né? Então eu posso fazer um alinhamento aqui no CorelDRAW, ó, buscando os alinhamentos, né? Eu posso fazer um alinhamento à esquerda, posso alinhar à direita ou posso alinhar centralizado, tá? Nessa opção aqui do alinhamento então centralizado seria o mais coerente a princípio. Então vamos deixar ele centralizado. Eu vou separar novamente as informações dando um Ctrl K, para que a gente consiga ver o segundo conceito de design de maneira bem básica, tá? Então, o segundo conceito de design que eu posso trabalhar é o conceito de proximidade, onde objetos que têm relação devem estar próximos. Por exemplo, quando uma pessoa pergunta para você, quem é você e o que você faz? Automaticamente essas informações estão muito ligadas, são muito fortes. Por exemplo, eu sou Alex, publicitário e design. Você pode ser um empresário de moda, então você vai aliar isso ao seu nome. As pessoas ligam a sua profissão ao seu nome. Então, no princípio de proximidade, vamos aqui deixar esse aqui então em vermelho porque já foi. E agora nós estamos falando aqui do princípio da proximidade. Então, no princípio da proximidade, nós temos que colocar as informações que têm relação próximas. Então, o que a gente pode fazer? Elas todas estão próximas. Então, para a gente criar um contraste,
utilizando proximidade, a gente tem que separar essas informações. Então eu vou pegar essas informações aqui e vou deixar na parte de baixo do cartão. Para isso eu vou diminuir elas um pouco, né? E vou deixar elas separadamente, tá? Uma outra coisa que eu tenho que considerar são o tamanho das fontes para um cartão de visita, que é 90 mm por 50 mm. Então lá eu estou com a fonte ainda no 15 pontos. Não considere num cartão de visita fontes abaixo de 9 pontos, porque eles não vão aparecer no cartão de visita. Cartões de visita devem ter fontes acima de 9 pontos, tá? E então, vamos lá, continuando. A informação do João Rossi, então, está junto com advogados e Rua da Penitência 171 é uma informação de contato. Então eu separei a informação de quem é e o que faz, né? O que é e o que faz em um bloco e coloquei onde encontra e como entra em contato em outro bloco. Então essa relação desse princípio de design é isso que eu estou utilizando para esse cartão de visita, tá? Então aqui também eu posso diminuir um pouco essa informação, permanecendo-a junto com o João Rossi Meneghel, e eu posso deixar aqui essa Rua da Penitência, São Paulo, inclusive em uma linha só, se eu desejar. Então eu estou juntando aqui, dando Ctrl L, né? E posso deixar assim em uma linha se eu desejar. E aqui mudando a fonte para um tamanho de 12, que é um tamanho razoável para o cartão de visita e fica bem visível, certo? E o telefone embaixo. Olha como o visual desse cartão já é bem diferente daquela primeira opção, né? Então eu vou só fazer um Ctrl Z aqui rapidão para vocês verem o antes e o depois, tá? Então vou fazer isso aqui. Então esse é o nosso cartão agora e esse é o nosso cartão antes. Olha só como estavam já desorganizadas as informações, né? E ainda tinha informação bem antes disso. Bom, então esse era o cartão como estava, né? E aqui como ele está ficando, tá? Então eu vou até copiar esse quadro aqui para visualizar melhor no vídeo. Ok? Então vejam agora que as informações têm uma coerência e elas estão mais alinhadas. Então nós usamos aqui o princípio do alinhamento, o princípio da proximidade e agora o princípio da repetição. O que diz o princípio da repetição? É que elementos que têm uma relação entre si, mesmo que eles estejam afastados, não estejam próximos, devem repetir cores, letras, formas, né? Então o que nós podemos fazer? Existem dois elementos no cartão de visita que a gente tem que pensar em dar um certo destaque. Um deles é o nome, o que é, certo? E o outro elemento que nós temos que dar um certo destaque é o elemento de como eu entro em contato. Porque as pessoas elas querem saber quem você é para conversar com você. Então, nesse sentido, né, do relacionamento entre as pessoas, é importante destacar essas informações. Então, o nome e o telefone são importantes que essas informações até se repitam. Então, nesse caso, esse princípio ele dá um conceito de consistência. Então, por exemplo, aqui no telefone, nós podemos colocar ele também em negrito e também aumentar um pouco a fonte do telefone para ficar próximo ao nome, né? Então, tendo aqui o nome em negrito e o telefone em negrito, veja que os seus olhos tende a fazer uma leitura, né, do nome e ligar isso a esse telefone. Esse é o princípio da repetição. Eu vou mostrar depois em outra videoaula como você faz esse princípio da repetição em cardápios, que tem vários elementos, onde tem preço, onde tem ali, você define ingredientes, você tem que fazer coisas que são similares e muito texto. Um currículo, por exemplo, o princípio da repetição, ele é muito utilizado porque você tem que, na verdade, repetir
ali os objetos de design para que ele tenha coerência, para que você consiga ler aquilo e saber que tudo aquilo faz parte de um menu, de um contexto só, tá? E aí, então, ainda vendo esse princípio, nós vamos entrar no princípio do contraste. O contraste nada mais é que destacar aquilo que é importante e deixar aquilo que é menos importante natural. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala de contraste, porque muitas pessoas têm o vício de querer dar contraste em tudo. Vamos dar um exemplo? Olha, eu começo a dizer assim, nossa, esse João Rossi é uma coisa que eu quero destacar o nome. Aí você vai lá e coloca vermelho. Nossa, agora ficou bem destacado, né? Mas eu também queria destacar o telefone. Aí você vai lá e coloca vermelho. Resumindo, você não deu contraste em nada, porque na verdade o telefone e Rossi estão na mesma cor, então não existe contraste. Aí você fala, mas eu quero também colocar um pouco mais de contraste em advogado e coloca o bendito do vermelho. Quando você vai ver, na verdade toda a tua peça está com contraste. Se você dá contraste em tudo, se você acrescenta elementos em tudo, repete tudo, aí não existe contraste. Veja como esses princípios de design, eles são, na verdade, interligados, tá? Eles são princípios interligados. Você consegue alinhamento e no alinhamento dar contraste. Você consegue proximidade através de alinhamento e através de contraste. E você consegue repetir através de contraste, de proximidade e de alinhamento. Então, eles são muito relacionados. Eu vou fazer um próximo vídeo explicando cada um desses elementos com mais particularidade, depois em outras artes. E aí, se você não entendeu, não se preocupe, nas próximas aulas você vai conseguir entender melhor esses princípios, tá? E também, se você não entendeu, você pode deixar aqui a sua pergunta nos comentários que a gente vai fazer o possível para responder. Então, vamos voltar aqui como estava, né? Então, partindo disso, esses são os conceitos básicos de design. Uma coisa que também você não pode descartar de utilizar é, por exemplo, colocar isso aqui num alinhamento à esquerda, né? Ó, você vai conseguir proximidade colocando os objetos alinhados. Desculpa, eles estão quebrados, não são textos, então tem que ser alinhados assim. Então você pode fazer esse alinhamento dessa forma também, tá? Pode ser alinhado assim, ó. Ele também fica bonito, fica esteticamente bem feito. E aqui também, por exemplo, eu posso chegar esse alinhamento aqui em cima. E você pode notar que mesmo esses objetos de o que e o que faz estando longe um do outro, eles têm proximidade pelo seu alinhamento. Ó, então eles são objetos que estão longe, mas que possuem proximidade devido a esse alinhamento que eles têm na mesma direção, ó, certo? Deixa eu destacar essa linha aqui, ó. Então, nessa linha de alinhamento que tem aqui, ó, eu posso destacar, né, eu posso perceber de que existe um conceito de proximidade aqui, ó, onde os objetos estão conectados por uma linha, certo? Ok? Então, para não estender muito a aula, é isso que eu queria explicar para vocês hoje sobre os 4 princípios de design, né? E aí pensando também nesses 4 itens que é importante para você fazer a sua publicidade, a sua divulgação. Beleza? Se você gostou desse vídeo, então, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá uma força aí e para você continuar acompanhando todas as aulas, tá? Até mais!